eu sou a Ariane Dembogursky, sou médica cirurgiã oncológica e esse é o nosso canal eSPAS Med. Hoje o nosso assunto é apendicite aguda. Bom, a apendicite aguda é a principal causa de abdômen agudo inflamatório. Como abdômen agudo é o principal tema de cirurgia geral, com certeza esse é um tema que vai cair na prova, que normalmente despenca nas provas pelo Brasil afora. Para começar esse assunto, a gente tem que saber da anatomia. A parte mais importante da fisiopatologia é a gente separar, dividir a anatomia para dar então entender o quadro clínico. Bom, o apêndice ele é um prolongamento vermiforme, a base dele é encontrada na soma das tênias do cólon. Ele tem uma função de produzir muco e secretar esse muco para dentro do cólon. Ele tem vários posicionamentos, ele pode ser pré-ileal, pós-ileal, pélvico, mas o posicionamento mais comum, ou seja, mais 70% dos apêndices, é retrocecal. E isso também cai na prova. Retrocecal é o posicionamento mais comum do apêndice. Lembrando que não é retroperitoneal, é retrocecal. Uma outra coisa que a gente tem que aprender na anatomia, que é muito importante, é sobre a artéria pendicular. A principal nutrição do apêndice é pela artéria pendicular e ela é ramo da artéria iliocólica. Artéria iliocólica, que é ramo da artéria mesentérica superior. Essa é uma parte muito importante, porque lá no tratamento a gente vai precisar desse dado. Bom, vamos então para a fisiopatologia da apendicite aguda. Tudo começa com uma obstrução. O principal motivo de obstrução da apendicite aguda é o fecalito, né? A segunda principal causa de obstrução é a hiperplasia linfóide, principalmente em adolescentes e crianças, mas também pode ser um corpo estranho, uma verminose, um bolo de Ascaris, ou então até tumores, como o tumor carcinoide, que é o tumor mais comum de apêndice. Por isso que é muito importante a gente sempre mandar a peça da apendicectomia para o anátomo patológico. E também é importante a gente checar essa peça, checar o anátomo patológico para saber se não é um tumor carcinoide simulando uma apendicite aguda, tá? Então, depois que a obstrução da luz, há uma interrupção da drenagem do muco para o seco e começa a acontecer uma distensão do apêndice, uma distensão da víscera. Nesse momento, ocorre uma interrupção da drenagem venosa e isso propicia isquemia do apêndice. Essa isquemia começa lá pela pontinha do apêndice, pela extremidade distal, porque é lá que tem menos suprimento arterial. Começa a acontecer nessa parte uma interrupção da drenagem arterial também. E isso começa a ficar purulento, gerar secreção, fibrina, começa a necrosar e pode até perfurar. Então essa é a fisiopatologia da apendicite aguda, uma obstrução levando até um quadro de isquemia e perfuração. E através disso que a gente vai entender as fases da apendicite aguda. Eu não quero que vocês decorem as fases e nem o quadro clínico, quero que vocês entendam, correlacionem a fisiopatologia com as fases e com o quadro clínico. Bom, a primeira fase da apendicite aguda é a fase edematosa, ou inflamatória, ou catarral, ou flegmonosa. Existem vários nomes para estabelecer essa primeira fase, que é a fase onde o apêndice está inflamado, edemaciado, começa a ter uma interrupção da drenagem do apêndice. E aí então produção de pus, como eu falei, e aí gera a segunda fase, que é a fase purulenta ou supurativa ou fibrinosa. Vocês entenderam? As fases da apendicite acompanham com a fisiopatologia, então se vocês entenderem a fisiopatologia, vocês não vão esquecer as fases da apendicite. Então a fase edematosa inflamatória, a primeira fase, a segunda é purulenta supurativa. Se acontecer uma progressão nessa apendicite, começa a ter isquemia e necrose, que é a terceira fase, a fase necrótica ou isquêmica. E se a gente não solucionar esse quadro, então a gente vai para a quarta fase da apendicite aguda, que é a fase perfurativa. E também através dessas fases que a gente vai falar sobre o quadro clínico. Vamos entender. Bom, na primeira fase, a fase edematosa e inflamatória, acontece uma distensão da víscera, uma distensão do apêndice. E aí, então, é uma dor mal definida, uma dor visceral mal definida. O paciente, ele refere com a mão espalmada no abdômen, não consegue localizar mais a dor. Ele refere mais ou menos numa região periumbilical e também começa a fase de hiporexia. Então, na primeira fase, a fase edematosa, é uma dor mal definida, visceral e hiporexia. Na segunda fase, como acontece o acúmulo de pus e de fibrina, isso irrita muito o peritônio. E aí então a dor começa a se localizar na fossa ilíaca direita, que é a dor clássica da apendicite aguda. Tá? A dor visceral, ela é mal definida, e a dor que irrita o peritônio é uma dor bem localizada. E é nessa fase então que começam as náuseas.
Na fase isquêmica ou necrótica, que é a terceira fase, já começa a ter um sofrimento arterial, então a necrose, que inicia lá pela parte distal do apêndice, começa a provocar vômitos no paciente. E na segunda fase, aliás, na quarta fase, que é a fase perfurativa, o apêndice ele tende a perfurar, só que o corpo ele faz uma defesa com epíplon e com alça nesse apêndice perfurado. Então, normalmente a gente não observa pneumoperitônio e também não observa peritonite fecal, porque há um bloqueio dessa perfuração do apêndice. Então não deixando cair na cavidade toda a secreção. E é nessa fase que começa a febre. Então vocês podem observar que a gente começa com sintomas não tão específicos, com hiporexia, dor mal definida, a dor vai se localizando, vai começando vômito, náusea, e é só na última fase que a gente começa com febre. Então febre é um sintoma tardio e normalmente é uma febre baixa, é uma febre que não incomoda tanto. Depois eu mostro slides para vocês com a foto de cada fase, a fase inflamatória com o apêndice um pouquinho engurgitado, a fase purulenta com pus, a necrótica e a perfurativa. Eu vou deixar um slide para vocês. Bom, vamos falar do exame físico. Afinal, o exame físico é a parte mais importante aí do nosso quadro clínico, porque é no exame físico que a gente vai determinar a cirurgia, o tratamento ou não, porque a indicação do tratamento da apendicite ela é estritamente clínico, a clínica é soberana. A gente vai lançar mão de outros exames só quando houver dúvida no exame físico. Bom, o sinal que mais cai na prova, o sinal que sempre está relacionado com apendicite é o sinal de Bloomberg positivo no ponto de McBurney. Isso vocês têm que ter certeza, isso vocês não podem ter dúvida. O que é o sinal de Bloomberg positivo no ponto de McBurney? É uma descompressão brusca dolorosa no ponto de McBurney. Onde é esse ponto? A gente traça uma linha imaginária da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca. Divide essa linha em três. Na união do terço médio com o terço lateral é o ponto de McBurney. E se a gente pressionar, fizer uma palpação e tiver uma descompressão dolorosa, a gente considera o sinal de Bloomberg positivo no ponto de McBurney. É o sinal mais importante relacionado com a apendicite aguda. Existem inúmeros sinais relacionados à apendicite, relacionados à peritonite, mas o sinal mais específico é o sinal de Bloomberg. Um outro sinal também que é muito comum é o sinal do psoas. A gente pede para o paciente deitar em decúbito lateral esquerdo, traciona a perna posteriormente e ele vai referir uma dor próximo à região de fossa ilíaca direita. Outro sinal que cai bastante em prova também é Rovesink, né? Sinal de Rovesink positivo é quando a gente começa a fazer uma palpação em fossa ilíaca esquerda, fazendo uma moldura aqui do gás através dos cólons para chegar até o cólon direito. E aí o paciente vai referir uma dor em fossa ilíaca direita. Então isso é um sinal de Rovesink positivo. Temos também sinal de obturador positivo, que é quando a gente pede para o paciente fletir o joelho sobre o tórax, vai ter dor. Sinal de Linander é quando tem uma alteração, uma diferença maior de 1 grau entre temperatura axilar e temperatura retal. Isso, na verdade, é um sinal de peritonite, não é específico para apendicite, mas é um sinal de peritonite. Existem inúmeros sinais clínicos que sugerem apendicite. Lembrando sempre que o exame físico é o exame padrão ouro para diagnóstico de apendicite e para a escolha do tratamento. A gente tem exames complementares que ajudam nesse processo também, mas não são tão específicos como, por exemplo, o hemograma. Se a gente tiver um hemograma sem leucocitose, a gente não pode descartar a apendicite. Nem sempre o hemograma da apendicite tem leucocitose, e quando tem leucocitose, é uma leucocitose baixa. Exame de urina, se tiver leucocitura, a gente pode excluir apendicite? Não. Se o apendicite for retrocecal, for muito próximo ao ureter, pode acontecer uma translocação bacteriana do apêndice para o ureter ou para a rim, então tem um exame de urina com leucocitura positiva. Então, não pode descartar a apendicite se tiver um EAS, um exame de urina com leucocitura, tá? Raio-x de abdômen também não é específico. A gente vê um pouquinho de borramento perto de fossa ilíaca direita, mas também não é nada específico. Ultrassom de abdômen. Bom, é muito comum a gente no pronto-socorro, quando tem uma dúvida no exame físico, a gente recorrer a ultrassom de abdômen. Só que se o ultrassom de abdômen vier normal, a gente também não pode excluir apendicite.
A gente observa no ultrassom da apendicite, uma apendicite aguda, um apêndice um pouco espessado, com maior de 6 milímetros, com um pouco de líquido periapendicular, tá? Mas se o ultrassom vier normal também não conseguimos excluir a apendicite. A gente tem que sempre valorizar o quadro clínico. O que é um pouquinho mais específico é a tomografia de abdômen, que a gente consegue ver um aborramento da gordura mesentérica periapendicular. Então, e também conseguimos ver umas imagens em alvo, que são várias imagens redondas perto da localização do apêndice. Isso sugere muito apendicite aguda, tá? Mas lembrando sempre que a clínica é soberana e o exame é complementar, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer, que é muito importante na suspeita de apendicite aguda, é um diagnóstico diferencial, né? A gente tem que pensar em outras doenças que simulam aquele quadro de apendicite aguda, principalmente em mulher em idade fértil. Aí temos salpingite, endometriose, gravidez ectópica, doença inflamatória pélvica, cólica renal, a dor do meio ou dor da ovulação. Então é muito comum outras doenças pélvicas, principalmente em mulheres, simularem o quadro de apendicite aguda. Então a gente tem que ficar muito esperto nisso. Doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite, também simulam muito apendicite aguda. E pneumonia de base direita em criança também simula muito, tá? Então, presta atenção no diagnóstico diferencial. Bom, agora vamos falar sobre o tratamento da apendicite aguda. O principal tratamento, então, é a apendicectomia. A cirurgia é o tratamento da apendicite, tá? E é a dor mais frequente do pronto-socorro que leva à cirurgia é a apendicite. Bom, diagnosticado apendicite, ou pelo menos suspeitado a possibilidade de apendicite, a gente tem que escolher qual via que vamos operar, qual incisão que a gente vai usar. As incisões mais utilizadas é a incisão de McBurn, que é uma incisão transversa próxima à espinha ilíaca direita, ou incisão de Davis, que é uma incisão que a gente usa mais por fins estéticos, que a gente procura fazer um pouquinho mais baixo, que fica ali na linha do biquíni para as meninas mais novas, para não ter tanto efeito estético. Mas se o apendicite for um quadro mais tardio, tiver já com uma fase purulenta, que a gente precisa lavar a cavidade, a gente não pode usar essas incisões menores, a gente tem que usar uma incisão maior, como a mediana infraumbilical, ou então usar a via laparoscópica, videolaparoscópica, que aí então a gente consegue fazer uma lavagem de toda a cavidade. Então sempre prestar atenção em que fase da apendicite que a gente tá, para a gente escolher o tipo de cirurgia. Se for uma fase inicial, a gente pode escolher incisões menores. Se for uma fase mais avançada, a gente tem que pensar sempre na lavagem da cavidade, então uma mediana infra ou a via videolaparoscópica. Bom, de técnica cirúrgica é muito simples. Como eu falei para vocês lá na anatomia, a gente tem que identificar a artéria apendicular, fazer uma secção, uma ligadura da mesma, e então a gente tem que tratar a base do apêndice, né? A gente, através de uma pinça, a gente faz o esmagamento da base do apêndice e secciona com um bisturi, normalmente com uma lâmina fria de bisturi, tá? Alguns serviços ainda fazem a bolsa de tabaco, a invaginação do coto apendicular pela bolsa de tabaqueira. Na verdade, isso tá caindo muito, não está se usando mais isso. Alguns serviços e alguns casos específicos que ainda usam, mas hoje em dia quase não usa mais. Hoje em dia o tratamento apendicectomia padrão é a ligadura da artéria apendicular e a secção e a ligadura da base apendicular sem tratamento com bolsa de tabaco. E as complicações mais comuns é a infecção, né? A complicação de pós-operatório mais comum é a infecção com abscesso de parede, e a causa de óbito mais comum é por sepse. Bom, essa foi a nossa aula sobre apendicite aguda, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, será um prazer responder para vocês. Então acione o sininho, se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário, deixa um joinha se você gostou do meu vídeo, e espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo, até a próxima!